Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino, seja muito bem-vindo ao Vossa Excelência a Memória. No fim da década de 70, começo de 80, os loteamentos clandestinos se espalhavam pela periferia de São Paulo. Centenas de famílias eram despejadas e a luta por programas habitacionais que acolhessem esta população passava pela política, claro. O nosso entrevistado de hoje começou oferecendo assessoria jurídica de graça a quem não tinha como se defender quando perdia este teto e rapidamente fez parte de um projeto piloto de construção de casas populares em regime de mutirão. Aqui neste plenário, José Laurindo colocou a mão na massa e trabalhou muito. Reconhecido como vigilante da bancada do PT na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ele foi vereador de 2001 a 2004 e eleito o primeiro corregedor da Câmara Municipal de São Paulo. É uma honra receber o senhor aqui. Muito obrigada pela presença no Vossa. A satisfação é toda minha. É uma história e tanto, porque foi uma longa trajetória até ser eleito, né? Foi. Lá na periferia, como é que foi essa história toda? Então, a minha história, eu sou um cara que vem da roça, né? Eu sou vaqueiro, filho de uma família de vaqueiros, lá do interior do Ceará, né? E eu vim para São Paulo muito precocemente, cheguei aqui em 71, cheguei aqui com 19 anos, e alguns meses menino. de vida. Fui morar sozinho, fui morar com alguns amigos na Brasilândia, na periferia aqui da cidade, né? E ali eu comecei a trabalhar, porque eu só tinha o primário, não, imagina, se hoje você com o ensino médio ou com a universidade completa, você não arranja emprego. Nada. Imagine, na década de 70, em plena ditadura militar, não havia emprego, nem para quem era preparado, né? Alguns que tinham curso técnico arranjavam colocação, mas quem tivesse só o ensino formal, primeiro e segundo grau, dificilmente arranjava emprego, alguma colocação que interessasse. Talvez um subemprego seria conseguido, né? E eu iniciei minha batalha, fui trabalhar inicialmente numa metalúrgica, eu fui auxiliar de serralheiro numa metalúrgica na Casa Verde, né? Então, dali, é o seguinte, as condições. Eu tinha um certo orgulho, não queria pedir dinheiro para meu pai, embora ele pudesse me ajudar nesses primeiros anos aqui. Eu tive que mudar um pouco o eixo da ocupação. Aí fui trabalhar. Primeiro fui ser vigilante noturno num condomínio ali na Lapa, né? Chamado Central Parque Lapa, né? Eu fiquei lá 1 ano e meio e tal, fui trabalhar em boteco, restaurante na cidade. Porque ali eu tinha comida, né? Não precisava mais fazer a minha comida em casa como no início, na minha chegada por aqui, né? Eu trabalhava e tinha refeição, para mim facilitava. Eu tinha que lavar roupa, passar o ferro. Um dono de casa. Então é meio folclórico, mas esse é o início da história. Então, lá para 1973, como eu era adulto, e a rede pública de ensino não tinha vaga para adulto, mas tinha lá o tal do Madureza, que era um sistema que tinha uma preparação em escolas particulares, e você fazia um exame na Secretaria de Estado da Educação, para proficiência, enfim, as matérias, eu acho cerca de 9 matérias para ginásio e umas 10 matérias para nível colegial, que é o ensino médio hoje, né? Então, eu entrei num preparatório na Lapa, em março de 73. Em dezembro, eu tinha concluído o ginásio com certificado da Secretaria de Educação do Estado. Eu digo, opa, agora dá para pensar em outras coisas, né? E aí veio 74, aí eu saí dessa onda de restaurante, entrei no mapping, fui no setor de crédito e cobrança do mapping, né? E tentando mudar de emprego cada vez que a coisa tentando melhorar. Aí fiquei 1 ano e tanto no mapping e aí fiz um teste em alguns bancos aqui. Naquela época tinha o Banco Nacional, que era do Magalhães Pinto, lá de Minas.
aqui em São Paulo era muito forte. E o Banco Mercantil de São Paulo, que era de uma rede do Mercantil Finasa, aí eu passei no teste nos dois bancos, né? O Banco Mercantil pagava lá uns 10% a mais, eu fui trabalhar no Mercantil de São Paulo. Eu fiquei lá 6 anos. Quando eu saí de lá, já estava no primeiro ano de Direito na PUC. Direito. Já no primeiro ano, eu fui para um projeto. A PUC se ressentia de uma atuação, nos diversos cursos que ministrava, de uma atuação na periferia da cidade, nos problemas que estavam surgindo na periferia, em todas as áreas do conhecimento, né? O pessoal da psicologia foi fazer um trabalho avançado em Osasco, na periferia de Osasco, e o pessoal do direito descobriu que era preciso montar alguma coisa para defender a população na periferia da capital, onde estavam surgindo muitos loteamentos irregulares ou era inteiramente clandestino, né? Então, eu digo, bom, essa experiência me interessa, né? Aí... então foi na universidade que o senhor se envolveu? Foi. Era o jurídico 22 de agosto da PUC, né? Que era ligado ao Centro Acadêmico 22 de agosto. O Centro Acadêmico é uma atividade mais política, cultural e tal. Já o jurídico não, era de pôr a mão na massa, ir para a periferia. Trabalhava sábado e domingo na periferia, de graça. Um trabalho absolutamente voluntário, né? Eram 7 plantões, né? E eles eram compostos de estudantes do 1º ao 5º ano, mais 2 ou 3 advogados que faziam uma coordenação em cada um desses postos de trabalho, né? E eles funcionavam de sábado e domingo, sábado a partir do meio-dia, domingo a partir das 9 até 1 da tarde. E eu fiquei nesse da Brasilândia lá, que era meu nicho ali. Já começou a se envolver. Por onde eu morava, conhecia mais ou menos os bairros. Mas tinha um fenômeno muito interessante, e isso é que motivou a gente, porque nesses plantões a gente atendia o feijão com arroz da área do direito, né? Que era a separação, o divórcio, a pensão de alimentos, a guarda de menor, busca e apreensão de menor, tinha tudo quanto é diabo, né? E também a defesa do despejo, de gente pobre que não podia pagar honorário de advogado, não tinha acesso à justiça. O inventário, o arrolamento, enfim, esse feijão com arroz do direito, né? E às vezes até a defesa em reintegração de posse, onde não há contrato de aluguel, é ocupação, aí não é despejo, é reintegração de posse. O que importa saber é que a gente descobriu o fenômeno da existência do loteamento clandestino. O que é o loteamento clandestino? É um loteamento que a prefeitura ou a subprefeitura, que na época não era assim, era regional, administrações regionais... Aliás, a gente já vai contar como é que foi essa mudança. A prefeitura lá na ponta, ou nas pontas todas, na periferia da cidade, se omitiu e deixou o proprietário da terra lotear com casca e nó, quer dizer, usar aqui uma linguagem bem figurada, bem popularesca, né? Enfim, o sujeito tem a terra, mas ele terá que fazer um projeto e trazer na Coab de São Paulo, na época era Coab já, na Secretaria de Habitação Municipal, para enquadrar o projeto dentro das posturas municipais, que são regras municipais de como tem que ser feito um loteamento, digamos assim, formalmente perfeito. Mas como isso implicava gasto, e às vezes o gasto não era pequeno, porque o loteamento, dentro da regra, dentro da norma, com projeto aprovado na prefeitura, tinha que fazer galeria de captação de água pluvial, e fazer escadões, porque onde fosse relevo muito acidentado, tinha que fazer escadão, escadaria, enfim, várias obras de infraestrutura urbana, subterrânea ou superficiais, que implicavam um gasto grande e o loteador não queria fazer esse gasto, porque ele queria vender o lote logo, apurar dinheiro, e que as obras que um dia a prefeitura faça. Fizesse, né? Ele queria o dinheiro dele limpinho, né? E aí proliferou na cidade de São Paulo o tal do loteamento clandestino. Por conta desse custo alto de implantação, os caras foram abrindo com casca e nó. Depois a prefeitura que descobria que tinha um novo parcelamento do solo na Brasilândia, no Tucuruvi, não sei aonde, em São Miguel Paulista. E assim virou uma febre na cidade de São Paulo. Chegou o momento de ter 4.500 loteamentos clandestinos em toda a periferia da cidade de São Paulo.
Quer dizer, é um problema social da maior magnitude, né? E por quê? E aí, o grande problema é que quem comprava lote no loteamento clandestino? A baixa renda. Trabalhador, operário, normalmente os operários mais pior remunerados, é o que comprava. O que não tinha opção. No sonho da casa própria, a pessoa fala, pô, é aqui que eu vou, né? Tá barato. Não era barato, mas assim, era o mais barato que ele encontrava. Era o que dava para pagar. Porque aí tem um detalhe. Se o proprietário da terra, o loteador, fosse implantar as obras de infraestrutura que a lei já exigia lá na época, o valor do lote não seria aquele, entendeu? Seria muito X mais 2, X mais 3, porque ele ia ter que botar no preço do lote o valor das obras de infraestrutura devidamente implantadas. Né? A gente tem que chamar um intervalo rapidinho, a gente continua no próximo bloco. O Vossa Excelência volta já, não sai daí, até mais. Vossa Excelência, a memória. Vossa Excelência, a memória. O Vossa Excelência Memória está de volta e hoje a gente entrevista o ex-vereador José Laurindo, que foi o primeiro corregedor aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Bom, a gente terminou o primeiro bloco contando que o senhor se envolveu nessa luta dos loteamentos clandestinos e disse que tinha 4.500 loteamentos clandestinos aqui em São Paulo. É muita coisa, mais ou menos, mas é muita coisa. Como é que foi esse envolvimento do senhor? Dessa ação social que o senhor fazia na advocacia, ali ajudando as famílias que perdiam seu teto para a entrada na política? Até ser candidato é uma história longa, mas é o seguinte, por conta dessa minha militância na periferia como advogado, eu ajudei, por exemplo, a defender a população de Cortiço aqui do centro de São Paulo. E deu muita visibilidade, porque a Globo me entrevistava quase toda semana. Isso deu um certo handicap, né, na minha atuação, hein? E fiquei muito conhecido e tal. Mas eu não tinha pretensão nenhuma de ser candidato naquele período. Eu queria estudar, eu queria me preparar para o mundo. Né? Mas acabou sendo candidato. As circunstâncias me levaram a isso, né? Aí a prefeita Irundina ganha a eleição. Ajudei na eleição dela, evidentemente. E ela me nomeou, dentre os diversos administradores regionais, me nomeou para administrar Pirituba. Pirituba, Jaraguá, que é uma só. Né? No final do primeiro ano, ela se desentendeu com o subprefeito de Perus e demitiu o cara e me entregou a de Perus também. Eu acumulei as duas até o final do mandato da prefeita. Então quando o senhor chegou aqui, o senhor já tinha essa experiência também de administrador regional? Eu fui administrador por 4 anos. Porque quando o senhor chegou eleito em 2001, a prefeita era Marta. Era. Então o senhor já chegou com essa experiência também. Disputei na chapa da Marta. E como é que foi essa chegada aqui? Então, eu já, de alguma maneira, eu deixei de ser subprefeito, não era subprefeito, administrador regional em 31 de dezembro de 92. Saí junto com a prefeita. Entrou o Maluf. Né? E aí o Henrique era vereador aqui, eu vim ser assessor jurídico do Henrique. Já entrevistamos o Henrique Pacheco aqui. É um guru, é um guru. Que bom saber disso. O Henrique foi para a Assembleia, eu fui junto, como assessor jurídico. E tinha ficado um vazio. Né? A gente já tinha um grupo grande na cidade toda, né? O Henrique, a gente tinha construído ao longo desses anos. E tinha ficado um vácuo, né? Não temos ninguém na Câmara, então eu me apresentei para o sacrifício. Como nome possível. E não tinha recurso, nem o Henrique tinha recurso para me ajudar, mas bom, vamos com o que nós temos aí. Vamos com a cara e com a coragem. De umas relações importantes, advindas da luta, né? Não tinha nada de graça, era tudo coisa que a gente tinha adquirido. Foi muita luta, no suador. Né? E o que é certo é que deu certo, eu me elegi vereador numa situação muito difícil, eu não tinha recurso. 19 mil votos. Eu era casado
há pouco tempo, né? Tinha 3 filhos, novinho para criar. Eu tive uma dificuldade muito grande de acompanhar a minha família nesse período aí. O senhor se dedicou muito nesses Foi. 4 anos. Para ganhar a eleição, como você não tem dinheiro, você tem que trabalhar o dobro dos outros candidatos. Já na campanha, né? já... Tem muito mais sacrifício, né? Uma das lutas, contando para vocês que estão acompanhando a gente, que ele mais travou aqui foi dessa questão da criação das subprefeituras. Porque eram, como a gente estava contando, administrações regionais. E aí, durante a o governo da prefeita Marta Suplicy... Já durante a prefeita Erundina, a secretária começou antes. A secretária das administrações regionais era a Aldaísa Esposati. Que também já entrevistamos aqui. E nós éramos um grupo grande de administradores regionais, capitaneados pela Aldaísa. E ela que defendia a tese da criação das subprefeituras e que nós fizemos muitos seminários teóricos. Visitou cidades do mundo inteiro, onde tinha estruturas de prefeitura ou intendências municipais com esse formato ou algo parecido, para trazer experiência. O senhor defendia essa descentralização do poder? Defendi e defendo até hoje. O que é certo é que não conseguimos aprovar durante a Erundina, porque a Erundina não conseguiu fazer maioria aqui na Câmara. Então, os projetos delas que vinham para cá eram todos rechaçados, né? Aprovou muito pouca coisa. E como esse era um projeto estrutural de remodelamento da cidade, tinha muita resistência dos vereadores, a maioria era muito conservadores aqui, né? E a Erundina, na verdade, ganhou a eleição numa situação que foi meio que no susto, né? E as bancadas, sobretudo as bancadas ligadas ao malufismo aqui, tinham muita resistência à gestão da Erundina e ao PT, enfim. Como o PT ainda tem hoje, né? Mas tinha muita resistência à pessoa da prefeita. Aí ela não passava um projeto que alterasse essa noção de reestruturação da cidade, território, porque ia mexer com base de vereador, essa coisa toda, né? Então a oposição vinha muito em cima disso. Não deu para aprovar lá, mas já quando nós ganhamos a eleição com a Marta, esse terreno estava muito mais, digamos assim, propício para o debate de criação de uma nova estrutura da Prefeitura de São Paulo, com divisão e descentralização do poder no território, né? E foi aí que então surgiu o projeto de criação e implantação da subprefeitura na cidade. Pesquisando aqui, tinha 2 lados, eu lembro, que a oposição criticava aqui, tinha um lado que vocês defendiam. Por exemplo, na questão das vantagens, aumentava a prestação de serviços demais na região, tinha mais recurso e, por outro lado... Tinha orçamento, né? Tinha orçamento, isso previsto em lei, e, por outro lado, aumentava um pouquinho aquele perigo de atender os interesses dos vereadores nos territórios. Essa era a maior crítica. Como é que vocês se defendiam disso? Isso realmente aconteceu? Não, na verdade, não aconteceu. As subprefeituras foram criadas na metade da administração da prefeita Marta. E pouco antes da metade, digamos assim. E o projeto foi, digamos assim, debatido de forma muito precária, porque surgiu o momento de aprovar, a situação era favorável aqui na casa, vamos aprovar. E o Gilmar Tato era o secretário das administrações regionais. Então, o Gilmar foi o cara que acabou elaborando, e é claro que se valeu da Aldaísa para estruturar o projeto, e o projeto veio aqui, e nós debatemos e aprovamos. Aprovamos inicialmente 30 subprefeituras, né, com um formato mais ou menos de 500 mil habitantes por unidade, né? Um pouco mais, um pouco menos. Tinha lugar que o território, por exemplo, Campo Limpo, a subprefeitura lá tinha um mundo de bairros que não dava para ter esse formato, era muito maior. A de São Miguel tinha uma subprefeitura diferenciada, mas no mais era essa base, um território maior ou menor, mas uma base de ocupação de aproximadamente, para mais ou para menos, 500 mil habitantes.
E com descentralização de recursos, descentralização do poder na mão do subprefeito, porque essa é importante. Descentralizar o poder é dar autonomia para o subprefeito contratar a obra, que não precisa mais ser, na época era SVP, né, a Secretaria. Ah, e tinha uma outra questão também, que agora eu tô lembrando aqui que eu anotei. Tinha mais partidos dividindo o poder nesse território, o que para vocês impedia a corrupção, de certa forma. Sim, todo mundo vigiava todo mundo. Né? Isso realmente também aconteceu. Cada subprefeitura, um partido tinha a indicação do subprefeito, o outro tinha do chefe de gabinete. E aí para baixo também dividia, entendeu? Era uma questão que o senhor se preocupava bastante. O senhor falava muito disso aqui. Quando o senhor chegou, o senhor deixou muito claro. O senhor chegou também e logo já virou líder da bancada, do PT. Não virei de imediato. Eu virei da metade para frente. Porque foi assim, no final dos 2 anos, aí tem a eleição, as eleições gerais, né? Aí elegeram-se os deputados estaduais, federais. Quem estava aqui, por exemplo, como líder da Marta era o mentor, se elegeu federal. O Eduardo Cardoso se elegeu federal, né? Nós já tínhamos eleito ele presidente da casa. Né? E aí saiu daqui, por exemplo. O Ítalo Cardoso foi para a Assembleia, o Devani Ribeiro foi para a Câmara Federal, o Zé Mentor foi para a Câmara Federal, o Eduardo Cardoso foi para a Câmara Federal, quem mais? Vicente Cândido foi também para a Assembleia Legislativa. Saíram 5. Aí houve uma renovação grande na nossa bancada, né? E foi ali que eu vim a ser líder da bancada do PT, né? O senhor deixava muito claras as posições quando líder. Ó, a aprovação do voto aberto, isso era uma coisa que o senhor defendia demais. O impedimento da contratação de parentes por parlamentares, o senhor batia muito nisso aqui. Muito. Quer dizer, essa questão... É o nepotismo, né? Essa questão moral, o senhor falava bastante aqui, tanto que chegou até a corregedoria, né, a criação. Por que preocupava tanto o senhor essa questão nessa época? Não, porque aqui era uma bagunça, né? Aqui, esse negócio da contratação de parente era a casa de mãe Joana. Né? E aí a gente precisava botar o senhor, quando ia para a tribuna falar assim, o senhor não arrumava briga aqui? Não ofendia muita gente? Não, mas eu nunca tratei isso como questões pessoais. Né? Eu arrumava briga, mas depois eu arrumava uma cachaça com o vereador e amansava ele. Né? Entendeu? Porque você não precisa ficar inimigo do vereador. Só porque ele é de outro partido, porque ele tem uma posição diferente da sua. Mas isso não impediu o senhor de criticar o que o senhor considerava errado? Não, eu sempre fui uma cunha com martelo forte ali nessas questões. E eu, como eu tinha saído o mentor e o Zé Eduardo, que eram os 2 advogados do PT aqui na casa, ficou só eu como advogado na bancada, então por isso também que eu vinha ser o líder da bancada e indicado pela bancada como corregedor, por ser advogado, ter mais facilidade com a questão do trato com a lei, e dos procedimentos, fiscalização e punição de vereador que cometia irregularidade. E porque também eu era membro, desde o primeiro ano, eu era membro da bancada da Marta, bancada do PT, na CCJ. Ele era o guardião, gente, vigilante da bancada. Não deixava passar nada. Aí tem um aspecto que é interessante. Do PSDB. O PSDB, nós éramos 2 do PT, 2 do PSDB, e aí as outras bancadas eram pequenas, era era mais ou menos 7 na CCJ, eu acho. Por ordem de tamanho das bancadas, né? Aí tinha uma tática do PSDB que era a seguinte: projeto que vem do Executivo, eles tinham que bancar uma guerra para tentar retirar, sentar em cima em casa, depois devolver daqui a 6 meses. Eu fui lá como cão de guarda. Na verdade, fui mesmo para essa função na CCJ. Não, aqui não e deu certo. Aqui não vai retirar projeto. Se o projeto é ruim, debata lá no plenário e tenta aperfeiçoar. Retirar para fazer sacanagem, sentar em cima, não vai. E fiquei lá, né? E deu certo, e aí vigilante. Tinha o povo da bancada de apoio ao governo, né? Que tinha cargo na Coab, tinha cargo na Prodan, cargo na CET, vereadores de outros partidos, do PMDB, do PL, de todos os partidos. A bancada da Marta tinha 42 vereadores. Tinha alguns firmes e outros nem tanto. Os que estavam na CCJ comigo, se eu
cochilasse, eles votavam com os tucanos. Aí eu tinha que me redobrar, né? Por exemplo, podia cochilar um segundo. Qual é a dinâmica da CCJ? Você tem um projeto lá que você viu, do Executivo, eu vou pedir vista. O Ricardo Montoro pedia vista. Tudo bem, pediu vista, vamos votar para ver se você vai levar. E aí, vamos votar. Pô, mas como é que vota? Bom, o voto é nominal. Quero a listinha aqui de quem votou a favor da vista para o Ricardo Montoro levar o projeto. Aí eu vou pedir contagem de voto aqui. Pedir a contagem de voto. Quem tinha cargo no governo, que estava mal intencionado, já ficava atento. Meio balançado. Né? Porque o Palácio vai receber uma listinha de quem votou assim ou assado. Pode ser que aquela nomeação que você está esperando não aconteça mais, né? Eu fazia o terror, assim, não tinha outro jeito. E o senhor também parecia que às vezes atuava como o líder do governo, porque várias vezes o senhor subiu nessa tribuna para defender o governo da Marta, que Muitas foi vezes. uma das oposições mais fortes que já aconteceram aqui. A gente já falou em vários programas, Ricardo Montoro, Gilberto Natalini, não davam mole para Marta Marcos de Zerbini, jeito Marcos nenhum. Zerbini. Então o senhor subia e tentava mostrar como é que ela se sobressaía nos investimentos, o senhor dava o número de obras, o senhor se esforçou muito. Os caras não queriam saber disso, não. Na verdade, eles queriam sacanear mesmo. Era para não andar. A coisa era para não andar. Mas mesmo. o senhor tentava. Sempre tentei. Nunca... Com os números, inclusive. Com números. Eu nunca subi nessa tribuna para fazer blá, blá, blá. Sabe, isso não é do meu feitio. Ou eu vou para contribuir com o debate, com consistência, com dados, com fundamentação sólida, ou eu não subo. E é claro, quando subia alguém do PSDB, ou aliado do PSDB, eu ia para o microfone do plenário para dar a parte, né? Para exatamente contribuir com o debate, para não ser uma coisa só unilateral na hora que o cara fala. Porque ele fala para meter o pau. E eu estou lá para dizer, não é assim. É assado, é assado. Vereador, estabelecer o contraditório, né? Só para a gente encerrar, que infelizmente nosso tempo está acabando, conta para a gente da questão do Conselho dos Representantes, que até hoje está para ser implantado e nada. Os vereadores sempre tiveram muita resistência em relação à implantação do Conselho, criação e implantação, porque na visão dos vereadores mais conservadores, eles iam perder espaço para aquele representante popular que se sobressaísse lá na base desse vereador. Que poderia ser esse cara eleito na próxima eleição e não mais eu que estou aqui, né? E isso criava essa dificuldade grande. É claro que os vereadores, mesmo de outros partidos mais democráticos, entendiam que era necessário ter essa participação popular seja para fiscalizar, seja para contribuir com as proposituras da prefeitura lá na ponta, para discussão no orçamento participativo, para atuação no dia a dia, e até para fiscalizar o subprefeito, ver e contribuir com aquilo que o subprefeito estava fazendo ou estivesse fazendo. Essa era a função que a gente entendia que tinha que ter o conselheiro e o conselho como um todo. Mas os vereadores chamados assim de direita aqui sempre se opuseram com muita força e, enquanto puderam inviabilizar o Conselho, inviabilizaram. A gente até aprovou, mas eu sinto que o Conselho poderia hoje ter uma dinâmica... Já estar funcionando, né? Está funcionando, mas ele tem suas precariedades, por conta de que não tem o investimento das diversas forças políticas da cidade no sentido de viabilização de uma atuação mais presente, mais eficaz do Conselho. Vereador, muitíssimo obrigado. Eu queria ter tido mais tempo para saber mais da tua história. Agradeço demais o trabalho que o senhor fez aqui. Obrigada por ter sido o primeiro corregedor, por ter trabalhado tanto aqui nesse plenário, defendido princípios tão importantes. Obrigado à TV Câmara e a toda a moçada de apoio. É isso, Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a semana que vem. Tchau.